queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui mais uma vez no nosso programa 180 Graus Metanoia. Aleluia! Eu sou o pastor Jorge Moraes e vamos juntos nesta jornada de milagres. Porque hoje, como nós temos anunciado que em toda a última segunda-feira de cada mês nós falaríamos do quadro Vivendo Naturalmente o Sobrenatural. Aleluia! E hoje nós estaremos continuando falando sobre cura. E o tema hoje será: Deus quer curar? Deus quer curar sempre? Vamos ouvir, já você vai estar ouvindo sobre esse tema. Portanto, convide alguém para participar, para assistir esta programação. Lembrando que ao final nós teremos uma poderosa oração para a ministração de cura sobre os enfermos. Então, fique conosco para que você possa receber esta oração. Aqui está o número do nosso WhatsApp, onde você poderá enviar o seu pedido de oração, bem como um comentário, dar para a gente um feedback de como tem sido esta programação para você. Lembrando que nós temos as nossas redes sociais, aqui o Instagram do 180 Graus Metanoia e o meu Instagram, PR Jorge Moraes Leão. E também no canal do YouTube, PR Jorge Moraes Leão, você poderá ver as reprises do programa que você por acaso tenha perdido, você vai poder acessar lá no canal do YouTube, ok? Então, antes de começarmos, entrar já na palavra de Deus, vamos ouvir uma canção. Acredite, meu irmão, se conecte com essa programação. Acredite que a palavra cantada, ela gera um ambiente propício para os milagres. Então, ponha a fé em prática, porque hoje nós vamos estar falando de cura. E eu creio que o Senhor pode te tocar nessa programação. Você crê nisso? Então, venha junto, porque Deus preparou esse dia para mim. Muito bem, queridos, agora estamos entrando nesse quadro muito especial que acontece todas as últimas segunda-feiras de cada mês. Aleluia! E já peço a você, anote o número do telefone que está aqui embaixo e coloque o seu pedido de oração, que estaremos orando por você e por toda a sua família. Muito bem, vamos agora entrar com o nosso querido amigo, irmão aqui, o pastor, evangelista, homem de Deus, avivalista, Rodrigo Ramos, que vamos juntos agora nessa jornada do naturalmente sobrenatural. Prepare o coração e se você quiser anotar aí os versículos, cada palavra que for liberada, anote para depois você estudar, porque eu creio que Deus tem algo reservado para o seu coração. Muito bem? Então vamos lá, queria chamar aqui meu amigo evangelista Rodrigo Ramos. Olá, querido Rodrigo, graça e paz, meu irmão. Graça e paz, meu amigo. Glória a Deus. Prazer estar aqui novamente nesse encontro aí maravilhoso. E bem-vindos aí aos queridos espectadores da TV. Glória a Deus, desse programa maravilhoso aí. Vamos viver um pouquinho, vamos entender um pouquinho mais sobre como viver o sobrenatural de forma natural. Aleluia! E já quero adiantar aos nossos telespectadores, meus irmãos, vocês não têm noção a batalha espiritual que foi para nós começarmos e fazermos essa gravação. E, Rodrigo, eu me lembro aqui que Efésios 1:3, apóstolo Paulo escreveu dizendo que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões espirituais. E ele depois escreveu no capítulo 6, dizendo que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, no lugar onde Deus ordenou a bênção, a batalha espiritual acontece. E como introdução, falando sobre isso, Rodrigo, hoje nós vamos estar falando, eu queria ouvir muito, aprender com você, a gente compartilhar junto aqui, sobre o fato de que Jesus quer curar sempre, porque de fato fomos abençoados, Mas porque me parece, Rodrigo, e dando já a introdução para esse início, que muitos, ou se não todos, creem que Deus pode curar. Mas a grande questão que eu penso que é o ponto de ligação para a ativação da fé com o milagre,
me parece que, será que Deus quer curar? Porque Ele pode, mas será que Deus quer curar? Fala para mim, Rodrigo, você que tem caminhado aí pelo Brasil afora, isso tem sido um grande impeditivo, ou talvez uma grande fortaleza mental de entendimento para que as pessoas rompam na fé e vivam o milagre, né, que tanto almejam, tanto necessitam. Isso é verdade, Rodrigo? Deus quer curar sempre ou não é bem assim? Compartilhe um pouco aí da sua experiência, daquilo que você tem vivido. Maravilha, glória a Deus. Pastor, com certeza esse é um ponto-chave aí e é um ponto de aperfeiçoamento, eu diria, da nossa fé, não é? Desde o momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a sua fé vai aumentando conforme vai ampliando a sua consciência, conforme a revelação do Espírito Santo vai se tornando mais tangível na nossa consciência, na nossa vida, e a gente vai aumentando a fé e vai entendendo, né, o que a palavra quer dizer. A palavra, ela é soberana e ela está acima de qualquer coisa. Por isso que eu costumo falar Aleluia. a mesma frase que eu creio que nós falamos no programa passado, que eu gravei contigo, o primeiro, inauguração, Sim, em que eu falei, sim. a minha fé não pode estar apoiada na minha experiência de vida natural. A minha fé tem que estar apoiada na palavra de Deus, que é sobrenatural. E o que acontece com o ser humano? Desculpa, deixa eu só te falar uma coisa. Isso é importante. Eu queria que você repetisse essa frase, porque eu penso que é o conhecimento, né? Conhecimento é luz, ignorância é ausência de luz, né? Essa frase que você falou, isso é muito importante. Porque muitas das vezes eu costumo dizer que a gente precisa pegar a palavra e ponderar os pensamentos, né? Repete pra gente novamente o que você falou, porque se alguém estiver em casa e puder anotar isso, ou gravar isso no coração, isso é muito especial. Essa é uma palavra rema, né, que conecta a palavra de Deus. Você pode repetir novamente? A minha fé não pode estar apoiada na minha experiência de vida natural. A minha fé precisa sempre estar apoiada na palavra de Deus, que é sobrenatural. Então, Aleluia. é isso. Resumidamente, Glória essa direção, até essa frase é uma inspiração que o Espírito Santo me deu até para que eu viva, né? Porque a gente fala, o que a gente ministra para as pessoas, acima de tudo, passa por nós, não é? Então, Deus ministra em nós essas verdades, essas convicções. E aí, eu sempre via, por exemplo, os avivalistas, homens de Deus, falarem que Deus quer curar sempre. E até eu questionava isso. Então, eu estava num processo. Mas se você entender a palavra de Deus e viver a palavra, e entender que você tem que crer, apesar dos desafios, apesar das aflições, apesar do sofrimento, das dores, você ainda nunca pode abalar a tua fé na palavra. Então, e aí é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos trazer, eu quero trazer aqui junto com o pastor Jorge, uma série de versículos dentro da nova aliança, porque a gente tem que viver a nova aliança, a verdade do que a gente vive hoje está na nova aliança, ou seja, após o sacrifício da cruz no Calvário. Então, vocês vão ver que Deus não se contradiz, não é, pastor? Deus não se contradiz. Então, quando a gente fala que ele é bom, ele é completamente bom. Então, a gente vai usar vários argumentos bíblicos, a gente vai trazer a Bíblia para mostrar para você que Deus quer curar 100% a todo momento e que a nossa fé não pode mudar disso. Não é? Porque o que acontece com as pessoas? Muitas vezes, ela está sofrendo há 10, 20, 30 anos com a mesma enfermidade e ela já orou, várias pessoas oraram e nada aconteceu. E aí, diante dessa experiência natural sofredora, o que ela vai interpretar? Ela vai falar, Deus não quer me curar. Ou Deus cura muitos, mas não cura todos. Ou não é a vontade de Deus me curar. Ou já vai começar a achar que existe um propósito para a doença dela, não é? Deus colocou essa doença em mim. Então começa a trazer uma série de distorções que não está na palavra, só que é por causa da experiência ruim dela. Aí ela traz o quê? Ela distorce a palavra de Deus. Não é? Existem igrejas até hoje que são sensacionistas.
cessacionistas, ou seja, igrejas que não creem nos dons do Espírito Santo. Não é? Após a canonização da Bíblia, eles acreditam que acabaram os dons. Cessou, do verbo cessar, parou. Não é? E isso é um absurdo, isso, sinceramente, é uma heresia. Não é? Você achar que o Espírito Santo não está mais hoje aqui para nos consolar e manifestar o seu glorioso poder. Então, glória a Deus. Vamos lá, vamos começar com alguns versículos aqui. Vamos começar pelo básico? Vamos começar pelo Sim, básico, vamos lá. né? O básico que se já quiserem anotar, o básico isso. que já é matador, vai. João 10:10, vamos lá. João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus diz: eu vim trazer vida com abundância. Então, aleluia. Quem veio te roubar, irmão? Você que está assistindo esse programa ou que vai assistir mais tarde, quem veio te roubar? O ladrão, o diabo, não é? Ele que vem querer roubar a nossa família, o nosso tempo, a nossa vida espiritual, a nossa saúde. A paz, né, Rodrigo? A nossa paz, é o diabo. E quem vem trazer vida trazer com abundância, aflição, né? trazer aflição, é o diabo. E quem vem trazer vida com abundância? É o Senhor Jesus Cristo. E com abundância no grego quer dizer superabundância. Se você for ver o significado desse com abundância, é superabundância. Tanto é muito além daquilo que a gente pede ou pensa, como diz em Efésios 3, de 20 a 21. Ou seja, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, Jesus, ele veio trazer vida abundante. Ele quer o melhor para você. Vida abundante em todas as áreas. E aí, vamos começar pelo básico que eu falei, que é a oração básica que o Senhor Jesus deixou para todos os cristãos, inclusive até kardecista ora, que é o quê? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, se você entende que Deus quer que o céu se manifeste na terra, ele quer o melhor. Por quê? Pergunta a você, querido irmão, querida irmã, que está assistindo esse programa. No céu tem doença? No céu tem morte? No céu falta dinheiro? No céu tem angústia? Depressão? Suicídio? Verdade. Corrupção? Não, nada. não há nada disso. Nada disso há. Então, quando você entende que a vontade do Pai é manifestar o céu na terra, o que você entende? Que está todos esses valores da paz, do dinheiro, da riqueza, da sabedoria, da cura, sim, já está envolvido na cultura do reino, não é? Glória então, a Deus. Isso já é matador para você entender. É a vontade de Deus, ele não quer que você sofra. Né? Vai lá, pastor. Rodrigo, Jesus, quando é a primeira pregação de Jesus, né, que está escrito ali, ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Né? E todo reino manifesta o seu rei. O reino é uma representação do rei. Então, quando o reino de Deus chega a justiça de Deus, chega a paz de Deus e a alegria que o Espírito Santo tem para dar. Né? E aonde há desordem, o reino de Deus, quando é manifesto, meu irmão, e quando o reino vem, aquilo que estava em desordem começa a ser colocado na sua devida ordem. Porque por conta do diabo, por conta da queda, né, do homem, tudo foi deturpado, tudo foi distorcido. Por conta da queda do homem, a natureza ficou caída. Então, todos os valores, aquilo que era para ser pleno por conta do pecado caiu. E quando Jesus vem com o reino dele, com o reino dos céus, com o reino de Deus, né, onde havia enfermidade por causa do pecado, olha que coisa linda. Uau! Ele manifesta o reino. Ele manifesta agora o reino de Deus, perfeito, sabe? E é tremendo isso, é muito poderoso essa introdução que você fez agora, para romper mesmo, porque a nossa carne, né, Rodrigo, ela milita contra o espírito. Em outra tradução, a palavra carne é natureza humana, aquilo que é o intelecto, aquilo que é o racional, ele milita contra a obra do Espírito Santo.
E aquela palavra que você falou, que a nossa experiência não pode fundamentar, né, a palavra. A palavra de Deus é que vem em primeiro lugar, é de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, temos a palavra de Deus como a referência. E nossos irmãos que estão conosco aí, nos assistindo, creia agora. Creia agora. Talvez você tenha uma experiência muito ruim, sabe, de cura, que talvez você orou, você jejuou, você achou que creu, ou talvez você tenha toda a convicção, não, pastor, eu criei, mas Deus falou no meu coração que aquilo era assim. Ok, mas fique com a palavra. Eu queria deixar isso para vocês que estão com a gente. Fique Amém. com a palavra, que isso é muito forte. Muitas pessoas se agarram ao sentimento. Eu senti, mas o que a palavra de Deus tem revelado ao coração. Ok, Rodrigo? A gente vai para um breve intervalo agora e já já nós voltamos. Eu quero pedir aos irmãos que estão com a gente, convide mais alguém para participar desse programa e escreva aqui, né, o seu pedido de oração, bem como a sua participação. Comente, deixe seu comentário, dê um feedback para a gente desse programa e que já já nós iremos voltar com força total. Vamos a um breve intervalo e voltaremos logo. Muito bem, estamos de volta com 180 graus Metanoia e hoje, como em toda a última segunda-feira de cada mês, o quadro especial Vivendo Naturalmente o Sobrenatural. Talvez você pergunte, mas como assim viver naturalmente o sobrenatural? Porque a partir do novo nascimento, a nossa vida agora é sobrenatural. O homem, ele é nascido da água e do Espírito Santo. Segundo Jesus Cristo falou lá no capítulo 3 de João, temos agora a visão do céu e temos acesso ao reino de Deus. Aleluia! Nossa vida agora já não é a vida antiga. E Nicodemos falou, Jesus, como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus falou para Nicodemos, dentro daquele contexto, Nicodemos, se você não entende o que é natural, como entenderá o que é sobrenatural? A nossa vida agora já não é mais segundo a carne ou o sangue. A nossa vida agora é segundo o Espírito de Deus, a vida de Deus. Aleluia! Estou aqui com meu amigo, o pastor Rodrigo Ramos, falando sobre esse tema muito importante. Jesus quer curar sempre. Manda sua opinião aí no número do WhatsApp que está aqui embaixo, bem como você pode enviar também para a gente o seu pedido de oração. Mas compartilha conosco, né, a sua opinião a respeito desse tema. Então, meu amigo evangelista Rodrigo Ramos, vamos continuar aqui, a gente estava dissecando um pouquinho, começando a mergulhar sobre esse tema tão importante. E vamos lá, Rodrigo, fala para mim, né, qual é a barreira, né, desse pensamento? Jesus quer curar sempre? Traz para a gente mais alguns versículos aí para a gente ir aprofundando aqui nesse tema. Então, nós temos vários argumentos, né? A palavra de Deus tem muito conteúdo que confirma que Deus quer curar a todo momento, 100% instantaneamente. Aqui no ministério, no nosso ministério, a gente costuma falar, não é? A gente brinca, mas fala sério, dizendo que Jesus quer curar 24 horas por dia e que Jesus quer curar 100% instantaneamente. Por quê? Porque, volto a dizer, a minha fé não pode estar apoiada na minha experiência de vida natural. O que a gente quer dizer com isso? Amém. Porque muitas vezes, apesar das orações, isso eu falo assim, queridos, por o que a gente vive, né? A gente está falando aqui o que a gente está vivendo. Não é simplesmente apenas crer na palavra, mas a gente está vivendo isso. Então, quando a gente prega nos lugares, nos hospitais, nas igrejas e tudo mais, e prega com essa convicção, a gente começa a ver que tem vários testemunhos, a gente tem colhido, pastor, de pessoas que com 10, 20, 30, às vezes 60 anos com a mesma enfermidade, ela é curada
instantaneamente pelo poder de Deus. Então, Glória a isso Deus. vai aumentando a nossa fé, vai aumentando a nossa a revelação de Deus, a revelação da sua palavra. Aonde Jesus ia, ele anunciava o reino, né? Se você for analisar na palavra de Deus, aonde ele ia, onde o Senhor Jesus ia, ele ensinava, ele pregava sobre o reino dos céus, curava os Aleluia. enfermos, e eram todos. Só no livro de Mateus, eu estava pesquisando, pelo menos eu encontrei uns 7 versículos onde o Senhor Jesus curava todo mundo. Curava todo mundo. Por exemplo, abre aí, espectador, marca aí na sua Bíblia, Mateus 4, 23 a 25. Você vai ver que tem uma joia preciosa aqui, né? Mateus 4, 23 a 25. Olha só. E Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, Glória a Deus. vírgula, e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o Aleluia. povo. Então você vê aqui que o primeiro Senhor Jesus fazia? Ele ensinava e pregava sobre o evangelho do reino dos céus. O que o Espírito Santo me revelou nessa passagem? Ele falou assim: Rodrigo, Jesus pregava sobre o evangelho do reino e ensinava para que as pessoas entendessem como funciona a dinâmica do reino. Qual que é a dinâmica do reino? Qual que é o funcionamento do reino dos céus? E conforme essas pessoas entendem como funciona a dinâmica do reino, o teu coração se abre, a sua consciência amplia e a fé aumenta. E, Glória a Deus. consequentemente, o que acontecia? Ele curava todas as espécies de doenças e enfermidades entre o povo. E, gente, naquela época, quem que seguia o Senhor Jesus? Eram grandes multidões. Não tem que contar isso, né, pastor? Eram grandes Verdade. multidões que seguiam eles. Então, assim, você pegar lá o exemplo da parábola, da história da multiplicação dos pães e peixes, teve um momento que ele multiplicou para 5.000 homens, sem contar Fora as crianças mulheres e e mulheres, né? Os crianças. idosos. Então, se você fizer um cálculo, vamos pensar assim, chutando baixo, que devia ter uma média de 12.000 a 20.000 pessoas. Uau. Se você pensar que só 1/4 dessas pessoas estavam doentes, 5.000, de 3 a 5.000 pessoas, todas eram curadas instantaneamente. E a Aleluia. pergunta que eu te faço, irmão, agora é essa. Você não crê que Jesus está aqui, que Cristo está em você, que o Senhor Aleluia. Jesus continua sendo o mesmo eterno? A palavra não diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Aleluia. Ou Glória. seja, ele está aqui e ele Aleluia. quer manifestar a sua bondade. E através dessa conexão, desse vídeo, dessa gravação, você já está Aleluia. recebendo, portais do reino dos Oh, céus estão se abrindo e você está recebendo a tua cura. A cura da tua alma, a aleluia. cura do teu corpo e principalmente a cura do teu espírito. Porque se você não crê em Jesus, você vai passar a crer nele como seu Senhor e Salvador. Porque não há nenhum Deus que não há nenhum Deus que queira manifestar a tua bondade aqui na terra como ele. Aleluia. Glória a Deus. Hein, Rodrigo, você está Glória a ministrando. Deus. Quando você fala, o Espírito Santo me leva a pensar e refletir sobre alguns questionamentos, né? Porque é fato. Questionamos, queremos entender, queremos compreender. E alguém pergunta, poxa, mas se eu creio que ele cura sempre e tal, e alguém morre, enfim, o que o Espírito Santo me deixou no meu coração, lendo Hebreus capítulo 11, né, que fala que, aqui no versículo 39, diz assim, e todos estes, está falando da galeria dos heróis da fé, né, e diz assim, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. O que Deus ministrou no meu coração aqui? Que o nosso papel é crer sempre. Amém. O problema, a questão é que a gente quer saber se ele quer ou não fazer. Esse não é o nosso papel.
O nosso Perfeito. papel é crer sempre que Deus quer curar. Porque a palavra de Deus, irmãos, nos diz que Ele levou sobre si. Não diz algumas enfermidades. Então, não importa se você morrer por uma enfermidade, morra crendo que Ele quer curar. Você consegue entender isso? Isso, não sei se vocês conseguem alcançar isso, porque a grande questão, as pessoas, em vez de focar no que a palavra de Deus diz acerca da vontade de Deus, do que já está escrito e estabelecido, muitas vezes nós queremos pensar nas possibilidades. E se ele não quiser? Não há fé nisso. Não há fé Exatamente, nisso. pastor. Sim, fala, Diego. Perfeito, perfeito, é isso aí, é isso aí. É o que a gente volta a falar, né? A experiência da pessoa enfraquece ela. A interpretação da experiência sofredora te enfraquece. Uau, Vou repetir isso de forte novo. isso. A Forte. interpretação que você faz da tua experiência sofredora te enfraquece. Por quê? É óbvio, eu sei que é difícil. Eu não sei o que você passou na vida. E eu sei que tem gente que passou por traumas terríveis na vida. Violências, doenças Sim. graves em casa. Não é? Teve um monte de gente que está assistindo esse programa que perdeu pessoas queridas para o Covid. Mas eu tenho que lutar, querido. Eu tenho que lutar contra uma interpretação diante dessa experiência sofredora. Eu tenho que sempre crer que Deus é bom, entendeu? Então tem gente, por exemplo, que Amém. fala que foge da palavra e fala, por exemplo, que o Covid foi Deus que mandou, né? Imagina, uma doença que mata, faz as pessoas sofrerem, famílias sofrerem, pessoas se mataram, acabou com a economia do Brasil e acha que isso vem de Deus. Eu não entendo isso, não é? Eu não acabei de citar João 10:10 para vocês, que fala que o ladrão veio roubar, matar e destruir, e Jesus diz, eu vim trazer vida com abundância. Isso não é vida com abundância. E aí o pessoal volta, quer interpretar Deus através do Antigo Testamento, de um Deus irado, um Deus que quer massacrar a terra porque ela merece o pecado, por causa do pecado dela. Não, calma. Existe sim um juízo de Deus. Hein, Rodrigo? Existe tempos e estações de Deus. Mas uma coisa você precisa entender: o Covid, existe sociedades secretas, não é? Sociedades secretas que há muito tempo, se você parar para estudar, homens que se consagram para o diabo, não é? Que dão lugar para as trevas e que promovem guerra, promovem a fome, promovem guerra biológica e até climática. Se você parar para estudar isso, você vai saber que são homens, governadores, governantes, que dão lugar para o diabo. Mas nós somos luz do mundo. Então, eu tenho esse exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui rapidinho, por exemplo, pastor, eu comentei com o senhor, eu peguei Covid, fiquei 7 dias internado, quase morri. Até o 7º dia eu estava respirando né? Afobado. Eu tinha, sei lá, mais de 50% do meu pulmão foi tomado pelo vírus. Irmãos, da noite para o dia eu saí do hospital sem nenhuma sequela. Eu não tinha mais nada. Ou seja, lógico, o ladrão veio tentar me roubar. Mas no dia seguinte eu já estava novo. Já estava curado, não tive sequela nenhuma. E na sequência, eu fui convidado para ir para o Rio Grande do Sul. E lá estavam todas as igrejas fechadas, fase preta lá, que diziam. E eu entrei numa casa, tinha 3 pessoas com Covid, tinha uma mulher tremenda, ela não conseguia se controlar para parar de tremer, porque o medo atingiu o seu sistema nervoso e ela ficava tremendo, parecia um desenho animado, uma coisa louca. E o genro dela estava respirando mal, lá no canto da sala, no escuro, e respirava assim, mal. E quando eu pisei naquela casa, o diabo soprou na minha orelha e falou, você quase morreu de Covid. E aí eu cheguei e citei a palavra de Deus e disse, maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
Aleluia. Quando eu pisei naquela Glória casa, a Deus. os 3 foram curados, pastor. Os 3 foram curados. Aquele homem foi Glória a lindo. Eu tenho Deus. até esse vídeo gravado. Eu botei a mão na Aleluia. barriga dele Aleluia. e falei: espírito do Covid, espírito de morte, enfermidade, sai agora. Eu destruo todo o vírus, Aleluia. toda bactéria, todo germe sobre sua vida. Bravaçou. Declaro pulmão restaurado. Na hora, pastor, ele Aleluia. levantou, respirou, saiu para fora, começou a respirar normalmente. Aleluia. Eu glorifiquei a Deus e falei: esse é o nosso Aleluia. Deus, não é? Porque a palavra diz em Aleluia. Mateus 11:12 que o reino dos céus tem que ser tomado à força. Então, Glória. a gente tem luta, olha só, pô, eu já vi muitos milagres, já vi muitas curas acontecerem e tal, e eu peguei Covid. Só que qual que foi o meu trabalho? Eu falei, a minha fé não pode estar apoiada na minha experiência de vida natural. Eu tenho que estar Glória a apoiado na Deus. palavra de Deus, que é sobrenatural. Aleluia. E eu falei para o Aleluia. Senhor, se o Senhor me deixar na terra, né, expulsar esse espírito de morte da minha vida, eu vou continuar mais insuportável para o inferno. E aí, desde então, eu não parei mais. Aleluia. Eu não parei nem antes, nem Glória a Deus, depois. Rodrigo. Agora eu não paro mais. Até girei. Eita, Glória a glória. Deus. Eu falei, e quando você falava, eu dava esse testemunho, eu sentia a unção de Deus aqui. E eu creio que essa unção também estava tocando pessoas nesse exato momento. Glória a Deus. Uma coisa, Rodrigo, que me vem ao coração, que pode ser um questionamento de muitas pessoas. Poxa, que diz assim, poxa, foi profetizado que Deus iria curar e a pessoa morreu. Foi declarado, Deus falou que isso tem sido, né, porque o diabo, ele é astuto. O diabo, ele às vezes engana a pessoa. Enfim, e as pessoas, elas acabam ficando frustradas com a fé. E por terem se machucado, elas procuram não mais se mexer com isso. Não, eu continuo adorando a Deus, eu continuo amando ao Senhor, eu sirvo a Deus, mas não. Se Deus quiser, Ele faz, se Deus não quiser, não faz. Né? Eu creio que Deus vai curar pessoas, sabe, desse sofisma. Esse sofisma vai ser quebrado hoje, no nome de Jesus. Mas já nós voltaremos a falar sobre isso. Fica ligadinho aí que o Rodrigo queria ouvir do nosso querido evangelista Rodrigo Ramos falar sobre isso. E depois ele também vai dizer, né, sobre o canal dele, onde você pode saber os testemunhos daquilo que Deus tem feito através do nosso querido irmão. Já voltamos, vamos a um breve intervalo e já voltaremos com força total. Até já! Muito bem, estamos de volta com a nossa programação 180 graus de metanoia e hoje estamos falando desse assunto tão importante para a nossa vida cristã, que é uma fé consistente. E voltando ao que nós estávamos falando, estou aqui com o evangelista Rodrigo Ramos, né? Nós estávamos falando a respeito daquela experiência que alguns têm de ter recebido uma palavra que Deus iria curar e a pessoa morre. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Já quero ouvir o Rodrigo Ramos falar a respeito. Mas antes disso, eu quero lembrar você que o número do nosso WhatsApp está aqui embaixo e você pode enviar aí o comentário desta programação, bem como o seu pedido de oração. E quero lembrar também, antes, das nossas redes sociais. Aqui está o Instagram do 180 Graus de Metanoia. Se inscreva, nos segue lá nas redes sociais, bem como da minha aqui também, PR Jorge Moraes Leão. Você também pode me encontrar no canal do YouTube, onde de segunda a sexta, a partir das 6h30 da manhã, tem um devocional especial do céu para te abençoar. E também me encontra aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Cara de Leão de Copacabana, na Rua General Azevedo Pimentel, número 7. Nossas reuniões acontecem às quartas-feiras, às 20 horas e aos domingos,
2 reuniões, às 17 e às 18 horas. Aleluia. Então aí tem tudo isso aí para a gente estar conectado. E o Rodrigo Ramos, antes de você responder e voltarmos ao nosso assunto, Rodrigo, compartilha conosco aí o seu Instagram, as redes sociais, para que as pessoas que estão te ouvindo, nos ouvindo, possam olhar lá os testemunhos, ver o que Deus tem feito através da sua vida. Fala pra gente aí, onde as pessoas podem te encontrar. Tem um Instagram, Curando nas Ruas. Tem o meu Instagram também pessoal, chamado Rodrigo Ramos Avivalista. Está um conectado ao outro, né? Então, Instagram é Curando nas Ruas e Rodrigo Ramos Avivalista. Tem um Facebook, se escreve também Rodrigo Ramos, você me acha. E o YouTube, né? Tem um canal do YouTube, tem quase 200 vídeos, né? Com testemunhos de curas, milagres, Glória ministrações. E se escreve também Rodrigo Ramos e Cura ao lado e você me acha lá. E vai ser um prazer poder compartilhar aí um pouquinho do que Deus tem feito. E tem também nossa literatura, você buscar aí, Por Mais Milagres Extraordinários, tem outros livros aí, Curando nas Ruas, tem um terceiro que está saindo. Se você tiver interesse, né, eu creio que tem chaves, tem pérolas, tem práticas bíblicas que vão ajudar você a romper no sobrenatural, com muitos testemunhos Aleluia. e direcionamentos. Qualquer coisa, você procura o pastor Jorge também, procura aí Amém. o pessoal da emissora para poder enviar o livro para você. Tá bom? Olha, eu quero fazer. Rodrigo, será que teria, quem entrar através desse canal, será que teria como dar um desconto ou uma assinatura? Só para a gente ver, os irmãos estão com a gente, que quiserem adquirir o seu livro, né? Teria algo especial para eles aí? Talvez, você vai ter com unção, vai estar não sei, só para a gente dar, ter esse feedback dos nossos irmãos. A Teria como gente dar pode alguma. sim, a gente pode pensar numa possibilidade de alguma bênção aí para os irmãos do canal que estão assistindo o Amém. programa. Com Amém, certeza. amém. Porque tem Em vários, nome tem de esse e tem um outro Jesus. livro, né? O Curando nas Ruas. Talvez, levando os Sim, dois sim. livros aí, tem uma promoção. A gente pode ver alguma Claro, coisa para claro. abençoar nossos irmãos. Então, você que Vamos. está interessado, você que ficou curioso aí a respeito do livro, aí, o Curando nas Ruas, que foi o primeiro livro que o Rodrigo lançou, e esse agora, Por Mais Milagres Extraordinários, se você tiver interesse de adquirir essa literatura, entre em contato conosco. Pode ser pelo mesmo número aqui do WhatsApp, né? 21, Rio de Janeiro, 98294, é isso? 9040? Está aqui debaixo, você pode anotar. Muito bem. Rodrigo, então vamos para essa parte final, lembrando a quem está em casa, que daqui a pouco o Rodrigo vai estar fazendo uma oração pelos enfermos. Se existe alguém enfermo aí na sua casa, chame para nós orarmos juntos ao final desta programação. Mas vamos à pergunta aí, né? Rodrigo, a gente precisa, eu sinto no meu espírito, que nós precisamos refutar, né, todo engano que pode ter vindo por trás dessas circunstâncias que acontecem. Eu já ouvi muitos testemunhos, quer dizer, não, maus testemunhos, né, de pessoas que tinham um ente querido e alguém disse ou profetizou, ou um profeta, ou um pastor, ou um irmão, uma irmãzinha do coque, que disse, Deus vai curar, e a pessoa morre. O que você poderia dizer, compartilhar conosco a respeito dessa experiência que pode gerar um bloqueio da fé? Né? Tem pessoas que pararam de exercitar a fé para não se machucar, ainda que continue amando a Deus, né? Dizendo que serve a Deus, crê que Deus pode curar, mas parece que gerou uma certa resistência. O que você poderia compartilhar acerca disso? Acerca disso é a questão da maturidade, não é? A palavra diz que a gente tem que julgar todas as profecias e não os profetas. E a palavra de Deus diz que Deus é bom. Então a gente sempre tem que crer que Deus quer curar e ponto, independente do estágio da situação da pessoa. Conforme eu disse, a resposta para isso, inclusive, é a primeira frase, né? A minha fé não pode estar apoiada na minha experiência de vida natural, mas na palavra de Deus que é sobrenatural. E aí você que perdeu a pessoa, o ente querido, óbvio, você vai sofrer, você vai viver o luto, mas jamais a tua fé, a tua conexão com o Pai, crendo que Ele é bom, pode sair de você, não é? Pode diminuir. Você tem que aumentar cada vez mais a presença de Deus e buscar a presença dele acima de tudo.
né? Então, essa que é a luta, essa é uma luta é uma batalha espiritual da mente, né? É uma batalha mental, de que você precisa entender que Deus quer fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, eu vou citar aqui um caso muito maravilhoso da história de John D. Lake. Em breve a gente cita mais sobre ele, mas John D. Lake ele teve 16 irmãos. John D. Lake foi um grande ministro de cura. Ele viu milhares ou milhões de pessoas curadas na época dele. E ele viveu lá até 1945 e tudo mais. E o John D. Lake ele teve 16 irmãos, sendo que 8 morreram na sua casa, de doenças gravíssimas. Então, era um Meu ambiente de Deus. luto, de morte terrível na casa dele. Mas, mesmo assim, John D. Lake ele foi buscar mais da presença de Deus. E um versículo que foi matador para ele, apesar dele ter perdido 8 irmãos para doenças gravíssimas, um versículo Uau. que abriu a mente dele e trouxe um avivamento através da vida dele foi Atos 10:38. E diz o que em Atos 10:38? Que o Senhor Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e com poder para curar Aleluia. todos os oprimidos do diabo. Quando ele leu aquilo, ele falou: a doença é do diabo. E ele começou a curar, ele se conectou com homens de Deus, avivalistas também, e aí ele viu a esposa dele curada, os outros irmãos que iam morrer também foram curados, e aí abriu o céu na vida dele, ele começou a ser Glória a chamado para Deus. várias igrejas, viajou pelo mundo e viu coisas extraordinárias do operar de Deus. Ou seja, persevere, Aleluia. persevere. A tua experiência natural não pode falar quem é Deus. Agora, a sua Aleluia. perseverança, viva a palavra em perseverança. Busque, busque, bata, e você vai ver coisas acontecerem. Mais para frente a gente vai falar Amém. bastante disso. A gente tem visto sinais que progridem. A gente tem visto Aleluia. milagres que não aconteciam há 4 anos atrás, hoje estão acontecendo. Por quê? Porque a gente tem perseverado. Então, é isso aí, queridos. Deus é bom, Amém. continua sendo bom, e a gente crê nisso. Aleluia. Glória a Essa é a Deus. verdade. Amém, Rodrigo. Uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, esses dias eu lancei lá no YouTube um devocional curtinho dizendo que a impossibilidade é temporária, né? O impossível é temporário. E geralmente o impossível ele se estabelece na falta do conhecimento da possibilidade e na ausência da fé e da perseverança. Aquilo que era impossível há muitos anos atrás, hoje, por exemplo, já é possível, né? Quem imaginaria isso no plano natural? Antigamente, quem poderia imaginar que hoje você estaria me vendo por aqui? Né? Você liga para alguém lá fora, para outro lugar do mundo, do outro lado do mundo, você consegue ver algo que era impossível. Se Deus dotou ao homem, o homem natural, o homem carnal, para vencer barreiras de impossibilidades, meu amigo e minha amiga, creia que há poder no nome de Jesus. E o que Jesus disse em Marcos capítulo 9, verso 23, dizendo que se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E eu creio, meu irmão, eu creio nisso. Então, pegue a palavra e pondere os pensamentos. Pegue a palavra e pondere os pensamentos. Glória a Deus. Nós estamos caminhando aqui para a parte final da nossa programação e peço a você que escreva aí, ponha aí o seu comentário, participe conosco dessa programação e ponha também o seu pedido de oração, porque nós iremos fazer esta oração poderosa, que acredito que irá abençoar a sua vida. Eu creio no poder do nome de Jesus. Eu creio que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança, um futuro, e eu creio que Deus pode fazer isso hoje e agora. Amém, Rodrigo? Vamos voltar, Amém. vamos precisar voltar, né? Talvez mergulhar um pouco mais nesse assunto e que
certeza. tempo de programa não dá para a gente falar. E vocês que estão com a gente, conectados aí, se você quiser dar uma sugestão para esse tema de milagres, de cura, envie para a gente a sua sugestão, manda no número do WhatsApp do nosso programa, e eu creio que a gente pode trabalhar em cima disso. E algo também sobre a semeadura, né, Rodrigo? Se alguém quiser semear nesse programa, se alguém quiser ofertar e selar estas palavras, eu creio que a oferta é algo poderoso, que destrava muitas coisas. Como eu gosto de dizer, segundo a revelação que o Espírito Santo me deu, que quem tem fé para dar, escute, quem tem fé para dar, sempre terá para receber. Então, se quiser fazer a sua semeadura, está aqui o QR Code, você pode aí pegar esse QR Code, né, e fazer aí por meio de transferência, Pix, e eu creio que Deus irá multiplicar. Amém? E nós temos Rodrigo, feito também um trabalho, né, pastor? Também lembrar, sim, se vocês quiserem chamar para a sua igreja, a gente tem feito um trabalho viajado isso, pelo muito Brasil aí, bem. ativando conferências de cura, seminários que ajudam os irmãos a romperem no sobrenatural, a igreja, vendo a igreja curar uns aos outros, enfim. Tem algum número de telefone, Rodrigo, que as pessoas possam entrar direto em contato? E você que desejar, assim, fala que participou, que viu aí o programa do 180 Graus Metanoia na TV Itapetinga, né? Pode entrar em contato com o Rodrigo, se você quiser levar esse seminário de cura lá para sua igreja, ou convidá-lo para uma palestra, ou para uma pregação, você pode fazer isso também. Qual é o número, Rodrigo? Tem algum telefone que você possa compartilhar? É o 011, não é? 011 9 4982-5440. 011 Amém, glória a Deus. 94982-5440. Maravilha. Amém. Glória a Deus. Então vamos concluindo esse programa, vamos fazer essa oração. Temos aí 2 minutinhos para acabar nosso programa. A gente, se pudesse, ficaria aqui, né, falando desse tema tão, tão importante, tão abençoador. Mas vamos orar. Rodrigo, você pode orar nesse momento pelos enfermos? Amém. Paizinho grandioso, te agradecemos pela Senhor. cura dos teus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia. E por causa das suas feridas, nós declaramos que todos estão completamente curados, sarados, libertos e restaurados no teu santo e poderoso nome. E eu peço aqui, amado Espírito Santo, que os anjos do Senhor Jesus comecem a visitar os irmãos com poder, com glória, tocando nos ossos, tocando nos órgãos, no corpo, na alma, todo espírito de enfermidade, aflição, morte, suicídio, depressão, sejam todos amarrados, amordaçados e saiam da vida deles agora. Mais Espírito Santo, mais poder, mais poder. Declaro vida em abundância na tua família, correntes quebradas, toda dor vai embora, dor no pulso vai embora, dor na barriga sai agora em nome de Jesus, dor nos calcanhares, nos joelhos, tuberculose, em nome de Jesus, nódulos sejam destruídos, mioma seja destruído. Você que está com dificuldade de engravidar, seja restaurado seu útero agora. Amém. Em nome de Jesus. Osteoporose, cura, declaro cura de osteoporose, amém, rinite, amém, artrite, artrose, em nome de Jesus. Tendinite, cura completa, em nome de Jesus. Fogo. Amém. Toda enxaqueca vai embora. Todo zunido de ouvido. Toda sequela de Covid. Em nome de Jesus. Mais fogo. Plena restauração. Que você sinta o fogo do Espírito Santo. Restauração. Que venha uma unção de milagres criativos, extraordinários sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Amém. Aleluia. 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 Oh, glórias. Glória a Deus.
Aleluia. Receba, meu irmão. Se aproprie dessas palavras. Se aproprie agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A unção fluindo nesse lugar. Eu quero declarar que a unção do Espírito Santo não está limitada ao tempo ou ao espaço. Receba agora, no nome de Jesus, a sua cura, o milagre que você precisa. Glória a Deus. Amém, amados. Estamos no final da nossa programação. Quero agradecer aqui mais uma vez meu amigo, o evangelista Rodrigo Ramos, e lembrando que toda última segunda-feira de cada mês temos esse quadro especial, Vivendo Naturalmente o Sobrenatural. Então, Rodrigo, um abraço grande, que alegria poder estar aqui com você mais uma vez, mas infelizmente o tempo é curto, mas eu creio que foi bem proveitoso esse tempo tão especial que passamos aqui. Então, Amém, me despeço de você, meu amigo, Deus abençoe, viu? Um abraço a toda a família e, se Deus quiser, na última segunda-feira do próximo mês, nós estaremos juntos aqui. Amém, Rodrigo? Amém, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, Glória a até Deus. mais. Tchau, Abraço. tchau. Queridos, Deus abençoe vocês e vamos juntos nessa programação 180 graus Metanoia aqui na TV Itapetinga. Um forte abraço e que Deus te abençoe muitíssimo.